Olá, internautas do Opção Play. Hoje recebemos o titular da GEAB, Pedro Salles. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Pedro, agora você está na GEAB. Como vai funcionar a nova secretaria, CEINFRA? Olha, atualmente ocupamos a presidência da GEAB e aguardamos a reforma administrativa para a criação da CEINFRA. A CEINFRA é uma secretaria que vai se especializar no planejamento, monitoramento e condução de políticas públicas relacionadas à atuação das suas jurisdicionadas, que vão ser a GOINFRA, a GEAB, a CODEGO e a SANEAB. Dentro de cada uma, dentro da CEINFRA, cada uma dessas estruturas vai ter uma superintendência da CEINFRA relacionada a ela, fazendo esse trabalho de monitoramento e de planejamento. Você poderia dar um exemplo, para ficar mais concreto para quem nos está acompanhando? Então, por exemplo, a SANEAB, ela hoje tem um desafio de obter todas as metas e performances do marco legal do saneamento. Como está sendo feito isso? Como está sendo feito o acompanhamento disso? Como está sendo o diálogo com os prefeitos acerca da renovação desses contratos? Temos alguma modelagem de PPP, alguma coisa para a gente idealizar, para facilitar o trabalho da SANEAB e ajudar, servir como uma estrutura para a consecução dessas metas do marco? Tem como a gente idealizar para a nossa equipe a formulação de um termo de referência para alguma contratação que a gente pode encaminhar para a SANEAB para que lá seja estudado e seja feita uma contratação que ela precisa? Então, esse é o espírito da secretaria. E aí, mutatis mutandis, né? Assim para habitação, assim para a infraestrutura rodoviária com a GOINFRA, e assim também igualmente com a CODEGO. Pedro, você teve uma participação muito importante na equipe de transição entre o primeiro e o segundo mandato. Por que o governador decidiu unificar essas pastas? Olha, eu acho o seguinte, o quadro que ele encontrou foi um quadro de dificuldade fiscal muito grande e a pandemia. Somados esses dois fatores, você não tem dinheiro, tem que combater uma pandemia. Eu acho que ele concentrou muito o governo na área social, na área de saúde, na área, obviamente, né, para a questão da pandemia, e a área de educação. E agora que eu acho que foi feito um belíssimo trabalho por ele e a Secretaria de Economia, agora nós temos um cenário fiscal diferente. Aí eu já acho que diante desse cenário fiscal a infraestrutura passa a ser um pouco mais protagonista. E diante desse protagonismo a gente está criando um modelo de governança mais profissional. Essa secretaria ela existe em outros estados e tem bons resultados. Então a gente acredita que estamos criando um ecossistema de infraestrutura, uma estrutura mais aparelhada, para que a gente consiga ter planejamento e monitoramento de metas para gastar com qualidade esses recursos que vão vir diante da ênfase que se vai dar à infraestrutura nos próximos 4 anos. E como que vai funcionar essa questão da distribuição de renda para cada setor desse? Aí cada um tem o seu projeto de lei orçamentária, as suas metas, né? Vai ser feita essa discussão com a Secretaria de Infraestrutura, diante daquilo que é a meta do governo para a habitação popular. Quanto que a GEAB precisa? Então a gente vai estudar isso junto com a GEAB e vamos lá, na Secretaria de Economia. A gente precisa de 400 milhões porque a nossa meta é tantas casas, entrar em tais programas. Eu estou fazendo um desafio saudável para o governo federal, que é o seguinte: antigamente a gente tinha o chamado Faixa 1, que era um financiamento da Caixa, que financiava quase que 80% dos imóveis para justamente alcançar aquelas classes menos favorecidas que estavam alijadas do mercado por não ter uma renda suficiente para comprar a casa própria. Eu estou fazendo um desafio saudável, porque aqui no governo do estado de Goiás nós vamos criar o Faixa 0. O governo federal vai vir com 1 e a GEAB vai vir com o restante, para que aquele imóvel saia a preço zero para o cidadão, para a gente distribuir. O nosso governador e o presidente da República, sempre que quiser também, as autoridades federais, para a gente distribuir para a população que mais precisa. Outra coisa, Pedro,
como que essas pastas unidas, elas não podem ter uma espécie de prejudicial, assim, autonomia? Não, na verdade não, porque a autonomia delas decorre da lei, elas vão ter seus presidentes, as suas funções naturalmente, né? Ali é um fórum de unificação para a gente construir consensos com essas estruturas. Então, não vejo prejuízo, até porque o governo é um só, né? Nós temos um único governador que dá o tom do governo. Então, a secretaria ela é um braço dessa unidade do governador. E aí a gente sabe que essas autonomias serão preservadas, mas haverá uma linha única de diretriz. Pedro, você já pode adiantar quais seriam essas obras que serão tocadas? Olha, a gente já tem uma carteira de obra que está em curso, vamos deliberar muitas novas, né? Está criado o fundo das contribuições do agro e da mineração. Chamaremos essas instituições, essas entidades para fazer parte dessas discussões. Elas vão trazer os trechos que elas desejam ver pavimentados para o incremento da sua atividade econômica, e diante disso é que vai nascer o que é. Não dá para a gente falar agora, vai ser a rodovia A, vai ser a rodovia B. Essas rodovias precisam ser dialogadas com os parlamentares que participaram dessa votação e vão querer opinar, com essas entidades, com as diretrizes do governador que entende que uma ou outra precisa acontecer. Então esse é um diálogo multilateral e deste diálogo vai resultar as obras que vão acontecer. Como que vai funcionar? Quais são esses nomes que vão compor a nova secretaria? Olha, eu convidei o Adonídio Vieira, que é um auditor da Receita, um cara que já foi secretário de Estado, um servidor aí que tem uma das cabeças mais privilegiadas, um cara que conhece o setor público como poucos. Eu convidei a Alessandra, que é gerente de planejamento da Agroinfra e que é uma professora doutora também. Convidei a Giana Sena, uma servidora que eu conheço também, que é professora doutora em engenharia também, é engenheira também. Na área de habitação, eu vou estar selecionando lá uma assessora nossa que é absolutamente especializada lá na área de habitação. E na área de saneamento, eu recebi uns currículos, pessoas até da Saneago me trouxeram alguns currículos, e eu vou anunciar a equipe, quero anunciar a equipe completa na semana que vem. E as outras estruturas, as outras assessorias, a gente vai puxando de outras pastas, algumas serão criadas no próprio contexto da reforma, e a gente vai provendo conforme forem chegando a nós os currículos. O meu critério só, unicamente, é que a pessoa seja tecnicamente impecável. Vamos dizer assim, o rigor técnico ali é o procurado. É uma pasta que tem uma entrega técnica, são obras, então é o critério que a gente está privilegiando. Semana que vem, até que dia, mais ou menos? Acho que até o final da semana, para dar tempo de entrevistar ainda algumas pessoas, alguns currículos que estão chegando. Até o final da semana que vem eu quero anunciar basicamente a estrutura toda. Ô secretário, o senhor tinha falado anteriormente a questão da faixa zero, da habitação. Eu gostaria que o senhor explicasse como vai funcionar. Porque é o seguinte, o governo federal trabalha com 3 faixas, 1, 2 e 3. Quanto mais carente a família, mais ele aporta recurso. Então o faixa 1 é a família mais carente, ele coloca mais recurso, o 2 menos, o 3 menos. E aí cada vez que o governo põe menos, a família paga um pouquinho mais e aí sobe a renda da exigência. Quando eu falo faixa zero, é porque é o seguinte, toda vez que o governo federal vem a Goiás fazer o faixa 1, eu vou nesse mesmo empreendimento buscar aquele resíduo que falta e vou quitar com o subsídio da AGEAGro. De modo que somado o Minha Casa Minha Vida com o prateiro de morar estadual, vai sair a custo zero. Então, o presidente da República, as autoridades federais e o nosso governador vão ter casas a custo zero para entregar para as famílias mais vulneráveis como objeto dessa parceria. Já que o senhor já adiantou a questão da parceria com o governo federal, ontem vocês se reuniram com o ministro das cidades. O que já foi definido? Quais são os novos rumos que será essa parceria? Como vai funcionar? Olha, nosso vice-governador foi deputado federal, presidiu a CCJ,
é presidente de partido, então muito bem relacionado em Brasília. E ele conseguiu essa agenda, onde tivemos a oportunidade de, juntamente com ele, explicar algumas demandas que o governo federal tem conosco com relação às rodovias federais que estão em Goiás. E lá apresentamos algumas demandas que já estavam em curso sendo negociadas, desde o ministro Tarcísio, o ministro Marcelo, que o sucedeu, e outras novas que a gente entende que são potencialidades do Estado. O ministro está formando a sua equipe ainda. O nosso vice-governador foi muito feliz de provocar essa agenda, porque logo de início já deixou no radar do ministro essas demandas de Goiás, né? E ele foi muito bem articulado, deixou tudo muito bem explicado. E para nós foi muito bom para saber que Goiás já fica logo de início, através dessa articulação dele no radar aí do governo federal para nos ajudar. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a participação do senhor, secretário. Volte sempre. Olha, muito obrigado ao Jornal Opção pelo valoroso espaço e a oportunidade da gente estar levando as pessoas aí, que a audiência do jornal, um pouco daquilo que são as nossas atividades aí aqui nos órgãos que a gente participa aqui no estado de Goiás.